Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas, que prazer estar aqui com vocês nos canais da Sá Feliz, que nos proporciona esta oportunidade tão especial de juntos estudarmos a cada semana, a cada dia, as lições da Escola Sabatina. Grato a Deus por mais um trimestre que terminou, por mais um trimestre que está iniciando e que o Senhor nos dá como oportunidade de permanecer junto com os nossos amigos, permanecer em comunhão com Ele, estudando a Sua Palavra. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e você é muito bem-vindo onde quer que você esteja, em que país você estiver, que você possa ser alcançado pelo amor, pelo cuidado, pelo carinho do nosso bom Deus. Você já sabe, mas não custa lembrar, o link que aparece aí na sua tela. Se você se inscrever aí nesse link, você vai receber as novidades, as notícias da Sá Feliz e vai poder também receber no seu WhatsApp o acesso direto ao estudo da lição. Você também pode enviar seus comentários, seus pedidos de oração, porque aqui nós formamos uma grande família que ora uns pelos outros e a Sá Feliz também mantém um grupo de intercessores que ora e intercede pelos pedidos de oração. E você pode se transformar também num grande missionário compartilhando o estudo da lição com pessoas do seu relacionamento ou pessoas com quem você deseja alcançar. Tudo isso é possível nesta interação entre a Sá Feliz e essa comunidade mundial que se forma de fala portuguesa. Eu sei que há amigos que falam o espanhol, de língua hispana, que também estão aqui conosco. Vocês todos são muito bem-vindos e que Deus nos abençoe. Nós temos uma nova lição pela frente. O terceiro trimestre de 2025 vai nos colocar em contato mais próximo, mais íntimo com o livro de Êxodo. Eu espero que você já tenha a sua lição e se você não tiver, que você adquira e juntos possamos, dia após dia, semana após semana, desvendarmos esses mistérios. Eu já falei para vocês, não acho nenhuma lição da Escola Sabatina que não seja linda, todas elas são lindas, mas de algumas lições a gente gosta mais. Eu tenho uma queda, uma predileção para aquelas lições cujo autor escolhe um determinado livro da Bíblia, que na verdade é a comissão da Associação Geral que determina isso. Eu aprecio demais quando nós temos a oportunidade de olhar para um livro da Bíblia de forma especial. É o que vai acontecer neste trimestre. E antes então de nós fazermos as considerações iniciais, primeiramente gerais para o trimestre, depois da introdução da lição número 1, eu convido você para uma oração. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos por todas as bênçãos recebidas, porque o teu amor é infinito, a tua graça é maravilhosa e nos alcança, nos encontra, nos recebe, nos acolhe, nos perdoa, nos transforma, nos abençoa, nos concede a bênção dos anjos e do Espírito Santo que nos conduz na compreensão da tua palavra, e é isso que nós estamos te rogando, Senhor, que sejamos uma vez mais alcançados pela sabedoria que vem do alto e que tenhamos entendimento, compreensão da tua palavra, pois assim nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Na introdução da lição, o Dr. Hiri Moskala, que é professor de exegese e teologia do Antigo Testamento e também diretor do seminário teológico da nossa mais importante universidade teológica adventista, que é a Universidade de Andrews. Ele foi a pessoa usada por Deus para nos trazer estas lições e nós vamos mencioná-lo muitas vezes ao longo desta nossa caminhada. Na introdução geral da lição, ele colocou o seguinte: Êxodo, jornada à terra prometida. E ele faz aqui uma alusão, e eu gostei muito disso. A primeira referência, a primeira alusão que ele faz é a pessoa do nosso Deus. O Deus revelado no livro de Êxodo é um Deus amoroso, que no tempo determinado e com ações poderosas, ele trouxe salvação e libertação ao seu povo no passado, e é esse mesmo Deus que com amor, com poder, também opera em nosso favor. A saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho foram eventos cruciais e únicos, entre os mais em que se percebe a manifestação deste poder. Ações espetaculares, maravilhosas do nosso Deus. Nenhum acontecimento, ele afirma,
maior ou mais glorioso ocorreu na história do antigo Israel, lembrando que o dilúvio, também um grande acontecimento, precede a história de Israel, ainda não havia povo de Israel. Ele também menciona que, embora Moisés desempenhe um papel muito importante neste livro, o foco do livro não é Moisés. E eu gostei disso. O foco é Deus, o Deus de amor, o Deus da verdade, o Deus da justiça, o Deus do perdão, o Deus da libertação. Irmãos, nenhum ser humano pode ocupar na nossa vida um lugar mais especial do que o lugar que nós damos a Deus. Ele deve ser o centro, o foco da nossa vida. O Deus que, por fim, um dia, anos, séculos mais tarde do que a história do Êxodo, foi à cruz, garantindo assim salvação para todos nós. E quem é esse Senhor? Esse é o Deus da misericórdia, é o Deus que permaneceu fiel apesar da infidelidade do seu povo, é o Deus que amou mesmo sem ser amado, é o Deus que perdoou mesmo sem que as pessoas se arrependessem, mas o perdão estava oferecido. O Senhor é o Deus que repetidamente revelou sua misericórdia, expressou toda a sua bondade, toda a sua compaixão, levou encorajamento, correção e instrução para o povo. É este Deus que nós vamos ter o privilégio de estar mais perto dele, de conhecê-lo mais de perto. O Deus de Moisés ainda é um Deus de relacionamentos, o Deus que desejava estar próximo do povo, que chamou o povo não só para sair do Egito, mas estar junto dele, o Deus que quis habitar no meio desse povo. Êxodo capítulo 25, nós vamos estar lá mais na frente. E, de acordo com o autor, esses acontecimentos históricos, eles também servem, como escreveu o apóstolo Paulo, como advertências, primeira carta de Coríntios 10, verso 11, como servem de exemplo, foram escritas como advertências para nós, para que os fins dos tempos tenham chegado. Este estudo nos permite, irmãos, tirar lições preciosas para a nossa própria caminhada, a nossa própria peregrinação aqui nesta terra. O plano de estudo que ele propõe a cada semana, então serão escolhidos um certo número de capítulos, logo na primeira semana, capítulos 1 e 2, na segunda 3 e 4 e assim sucessivamente, até chegarmos ao capítulo 40, a lição de número 13 estudará os capítulos 35 a 40. E antes do encerramento dessa introdução geral, Dr. Moscala, ele deixa aqui uma oração, um desejo para nós, e eu quero ler, que o Senhor cheio de graça. Produção, coloque para nós aí o último parágrafo da introdução geral. Por favor, que o Senhor cheio de graça e de verdade nos abençoe enquanto estudamos esse livro essencial, que nos relembra de como ele deseja conduzir seu povo da escravidão à liberdade, da morte à vida e do deserto à Jerusalém celestial. Que mensagem linda e maravilhosa, que oração especial. E assim, encerramos aqui a introdução geral e vamos para, ainda na parte de sábado à tarde, estudar a introdução da lição de número 1, que tem como título O Povo Oprimido e o Nascimento de Moisés. Os versos que ele escolheu para memorizaram como os versos de destaque, estão no capítulo 2, versos 23 a 25 e dizem assim: os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles, capítulo 2, versos 23 a 25. Ele começa aqui nesta primeira introdução da lição 1, ele começa a mencionar, irmãos, que o livro do Êxodo, ou o livro de Êxodo, como ele prefere se expressar, ou o tradutor assim traduziu, está cheio de relatos de pessoas oprimidas, marginalizadas, perseguidas, exploradas e desprezadas. Assim, todas as pessoas que se sentem desta maneira na sociedade tão moderna, mas ainda existe muita opressão, marginalização, perseguição, intolerância, muita gente é explorada, muita gente é desprezada. Todos aqueles que estão em situação semelhante serão alcançados com esperança, irmãos, a esperança
que libertou o povo de Israel, é a esperança que vem ao coração de todos aqueles que se sentem oprimidos, pois o mesmo Deus que salvou os hebreus da escravidão egípcia, esse também é o mesmo Deus que pode trazer liberdade e libertação da opressão para cada um de nós. Êxodo fala das batalhas essenciais e das injustiças da vida. E nós vivemos, infelizmente, Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, vivemos num mundo de injustiças, mesmo em ambientes cristãos, com pessoas que professam o cristianismo, ainda vemos muita injustiça, muita opressão, e nós temos que agradecer a Deus pelos registros bíblicos destas histórias da intervenção divina que trazem tanta esperança para nós. Fica marcado ali que Deus toma a iniciativa de libertar aqueles que confiam nele. Esta é a mensagem preciosa do livro de Êxodo. Precisamos aceitar pela fé, diz aqui o autor, aquilo que ele nos oferece. É por isso que nós devemos estudar o livro de Êxodo, pois ele aponta para o que Jesus fez por nós, para o seu sacrifício de perdão e de libertação. É um livro, o livro de Êxodo, que no final das contas ele trata de redenção, libertação e salvação. Achei lindo isso aqui. Esse é o tema do livro: redenção, libertação e salvação. Mesmo em meio à adversidade e à escuridão, se nossos olhos permanecerem e estiverem fixos em Deus, nós podemos reconhecer a sua presença na nossa caminhada, podemos perceber os seus cuidados e o auxílio da sua guia pessoal, da sua guia para a igreja, enquanto peregrinamos, enquanto caminhamos para a eternidade, para receber as promessas abençoadas de Deus. E desta maneira, nós pomos aqui um ponto final na introdução geral da lição e na lição do sábado à tarde. Avançando para o domingo, temos aqui o título: O Povo de Deus no Egito. E aqui uma explicação interessante: o livro de Êxodo é chamado em hebraico de Shemot, que significa nomes. Esse título vem das primeiras palavras do livro. Eu já estou com a minha Bíblia aberta, e aqui o capítulo 1, versículo 1, diz assim: são estes os nomes dos filhos de Israel que encontraram com Jacó do Egito. Cada um entrou, irmãos, não que encontraram, que entraram. Vou ler de novo. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família, e aqui faz a narrativa dos filhos de Jacó, com exceção de José, porque todas as pessoas que desceram foram 70, uma vez que José já estava no Egito. Muito interessante, então, o significado do livro de Êxodo. Significa nomes, por causa deste verso 1. E aqui, os versos iniciais do capítulo 1 até o capítulo 1, verso 1 até o verso 7, nos dá uma informação que, verso 7 especialmente. Produção, por favor, agora eu vou pedir para você colocar Êxodo 1, 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Olha que coisa interessante. A Bíblia faz questão de dizer que eles desceram para lá com 70 pessoas, mas que eles se multiplicaram em demasia. E aqui, uma coisa interessante para a gente ter uma ideia, mais ou menos, nós vamos encontrar a seguinte cronologia acerca de José, uma vez que aqui está sendo citado. Aos 17 anos, José é vendido como escravo para os seus irmãos. Aos 30 anos, de acordo com Gênesis 41, 46, José comparece diante de Faraó, aos 30 anos. Ele interpreta o sonho. Nós não sabemos quanto tempo aconteceu entre a interpretação dos sonhos de Faraó, das espigas e das vacas, e o início dos 7 anos de prosperidade e, consequentemente, dos 7 anos de fome. Imaginando que isso tenha acontecido na sequência que já José começou a atuar, então temos mais um dado interessante, que é o Gênesis 45, verso 6, nos diz que quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, já haviam passado 2 anos de fome, ou seja,
Os 7 anos de fartura já haviam acontecido, 2 anos de fome. Se José estava com 30 anos quando interpretou os sonhos de Faraó, ele estava ali ao redor de 39, 40 anos. Quando a gente vai para o Gênesis 50, verso 26, nos é dito que morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito. Ora, se José estava com aproximadamente 40 anos e morreu com 110, esses 70 anos foram anos de liberdade, de prosperidade do povo e anos de crescimento. Então agora vem a pergunta de número 2 aqui, que vai nos relatar, vou pedir para a produção colocar aqui o verso 8 e o verso 9 do capítulo 1 de Êxodo. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. E ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Então se levanta um faraó que não conheceu a José. Nós não sabemos exatamente, mas podemos imaginar quanto tempo isso aconteceu, quanto tempo deve ter sucedido entre a morte de José e esse faraó. Nós vamos falar isso na lição da terça-feira, mas é um exercício para nós pensarmos também. Então isso significa que nem todo tempo de Israel no Egito foi um tempo de escravidão. Muitas vezes nós pensamos, Israel ficou 400 anos de escravidão. Não é isso, irmãos. Quando nós lemos a promessa de Deus feita a Abraão, em Gênesis 15, 3, os 400 anos mencionados ali nesta promessa, vai desde a aliança de Deus, desde o nascimento de Isaac, até o Êxodo, 400 anos. Quando Paulo fala em Gálatas 3,17, que 430 anos estariam estabelecidos, isso significa o chamado de Abraão até o Êxodo. Então, os dois períodos, o de Gálatas 3,17, com os 430 anos, terminam no Êxodo, os 400 anos do Gênesis 15, 13 terminam com o Êxodo, com a saída do povo de Israel. Todavia, meus queridos irmãos, o início de cada um desses períodos é diferente. O de Gênesis 15, 13, a partir do nascimento de Isaac, e o de Gálatas 3,17, a partir do chamado de Deus feito a Abraão. Então, nós temos um período, estima-se que o povo de Israel, desde a descida da casa de José, Jacó e seus filhos e os filhos dos seus filhos, até o Êxodo, 215 anos. Desses 215 anos, 70 foram os anos em que eles conviveram com José. Então, ele morreu com 110, ele estava com 40 quando eles foram ao Egito, então, aí 70 anos de paz e algum tempo mais de tribulação, que nós já vamos discutir isso na lição da próxima semana. O texto bíblico, ele nos faz lembrar, então, estas questões, descreve a história dos filhos de Israel de maneira, primeiramente, positiva, de crescimento, mas depois sombria, com um faraó que se levanta e que não conhece. A história, diz aqui para encerrar a lição do domingo, ela destaca que quanto mais o povo, no verso 12, o povo era afligido, tanto mais eles se multiplicaram e tanto mais se espalhavam. E aqui ele faz a aplicação. Não importa as intrigas humanas, Deus é soberano e salvará seu povo, mesmo que as circunstâncias pareçam desesperadoras da perspectiva humana. Isso serve para nós hoje e serve também com respeito ao futuro. Por mais difíceis, por mais escuras que possam ser as horas da noite, isso significa que o amanhecer está mais perto. Isso significa que a salvação está mais perto, que a libertação está mais perto. E quando nós somos chamados a enfrentar também grandes provações, vai significar que Deus estará muito próximo de libertar e salvar e redimir o seu povo. E desta maneira colocamos um ponto final na lição do domingo. Avançando para a segunda-feira, nós vamos então completar essa parte do contexto histórico. Então, retomando aqui, quando a família de Jacó chegou ao Egito, depois de aqueles anos iniciais de fome, o faraó foi amigável com os hebreus por causa de José e os assentou num lugar de tranquilidade ali junto à terra de Gósen. E aqui estão os textos de Gênesis 41 a 43 que nos lembram. E lembrando de que
a chegada de José ao Egito, primeiramente na casa de Potifar, depois durante aqueles anos de prisão, estima-se então que ele tenha permanecido 13 anos entre a venda, a sua venda para os ismaelitas, ali pelos seus irmãos, maldade dos seus irmãos, até ele comparecer à casa de Faraó, que a Bíblia menciona que ele estava com 30 anos, haviam passado 13 anos. E o texto, os dois textos de Gênesis 37 e depois 39, aqui 2 e 21, nos afirma que o Senhor era com José. Irmãos, que linda declaração. O Senhor era com José. O Senhor, Ele é comigo, Ele é com você. Não pense, irmãos, por sermos vítimas de injustiça, como José foi na casa de Potifar. Não pense que ser mandado para o cárcere tirou de José a perspectiva e a correta certeza, definição de que Deus era com ele. Deus o abençoou onde ele estava. Deus o abençoou na casa de Potifar, Deus o abençoou na prisão, em circunstâncias difíceis. As dificuldades não significam que Deus não está conosco. Lembre-se do Salmo 23, quando ingressamos no vale escuro e sombrio, o pastor vai conosco, ele segue conosco. Eu não sei se eu estou falando para alguém que justamente está atravessando o seu vale sombrio, está atravessando os momentos de escravidão na casa de Potifar ou até os momentos de cárcere de José. Mas não se esqueça, Deus é com você. O Senhor era com José, o Senhor é conosco e no tempo de Deus ele vai prover a libertação. Então aqui o autor vai dizer o seguinte, que o contexto mais provável para a história do Êxodo, ele vai descrever. E ele então afirma aqui no segundo parágrafo que os estudos mais confiáveis estabelecem que o Êxodo ocorreu em março de 1450. 1450, ao redor disso. Então vamos pensar o seguinte, Moisés nasceu já em condições de escravidão, em que as crianças estavam destinadas a morrer, em condições em que o povo já enfrentava dificuldades. Se ele viveu 40 anos, uma parte do tempo até os 12 anos na casa dos seus pais, depois mais 28 anos no palácio, e ele fica 40 anos, portanto, no Egito, e mais 40 anos ali na terra de Midian. Quando ele volta, ele está com 80 anos, então pelo menos esses 80 anos foram vividos em condições muito difíceis. Se nós então pegarmos a casa de Jacó, os 70 anos quando desce para o Egito, José com 40 anos aproximadamente, José morre com 110, são 70 anos. Agora, a lição aqui nos diz exatamente que veio deixa eu ver aqui, sim, o verso 8 que nós já lemos, entremente se levantou o novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Então, quanto tempo entre a morte de José e o nascimento de Moisés, os hebreus ainda viveram em paz e livres ou com perseguição e opressão? Nós não sabemos exatamente. Então, pelo menos o tempo da vida de Moisés, uns 80 anos, o povo viveu sob opressão, e pelo menos o tempo da descida do reencontro de José com a casa de seu pai até a sua morte, esses 70 anos, também haveria de paz. Quem sabe alguma coisa no meio desse caminho aí. Então, se eles permaneceram 215 anos no Egito, se nós tirarmos aqui os 70 da descida da casa de Jacó, até a morte de José, e os 80 da vida de Moisés, são 80 anos, você soma 150, tira de 215, que é o tempo da permanência deles no Egito, você tem 65 anos. Talvez alguma coisa aí pelo meio do caminho, não sabemos exatamente, mas entre esse período, entre a morte de José e o nascimento de Moisés, houve a ruptura. E aqui a lição vai nos dizer que este faraó que não conheceu a José, tratava-se de Amoses, ou Amés, como diz aqui a lição, e depois vem Amenhotep I, depois vem o Tutmés I, depois vem o Tutmés II e finalmente o Tutmés III, em cujo reinado aconteceu o Êxodo. E aqui ainda é mencionado, né, que a filha de Tutmés I, a Hatshepsut,
foi a princesa que adotou Moisés. Então, alguma coisa sobre esta cronologia. Então, o primeiro capítulo do Êxodo, ele contém um período bastante abrangente, porque ele vai focalizar, ele retoma essa chegada quando José estava com 40 anos, né? Ele retoma essa chegada, relembra os nomes e já passa para esse primeiro rei, a Moses, que tudo indica, tudo aponta que ele tenha sido este faraó que não conheceu a José. Então, esses detalhes históricos, diz aqui o autor, eu fiz aqui compartilhei com vocês algumas informações que eu também colhi de uma live do Dr. Rodrigo Silva, dou o crédito aqui, do próprio comentário bíblico adventista, da lição e do auxiliar do professor. Detalhes históricos sobre o período em que os hebreus estiveram no Egito, em sua plenitude, ainda são desconhecidos, ainda não temos todas as lacunas preenchidas e todas as respostas dadas. No entanto, o que destaca-se aqui é a revelação do caráter de Deus que resplandece nas páginas do livro de Êxodo, libertando o seu povo como símbolo de esperança para nós também. E dessa maneira, colocamos um ponto final na lição da segunda-feira. Avançando para a terça-feira, um destaque muito interessante, eu gostei dessa lição da terça-feira, porque ela vai falar das parteiras hebreias. E olha que interessante. Vamos retomar aqui. Produção, coloca aí para nós Êxodo 1, verso 15. Vamos pegar o 14, um pouquinho antes. Vamos pegar o 14. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, tijolos, com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo, verso 16, quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. E agora, irmãos, a parte mais linda, o verso 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Ah, como eu gosto dessa Sifrá e dessa Puá. E aqui nos é dito, irmãos, que elas estavam diante de uma encruzilhada. Ou elas obedeciam o faraó, ou elas obedeciam e temiam a Deus. E aqui a gente se reporta a um texto do Novo Testamento, o segundo episódio de intolerância e perseguição registrado dentro da igreja primitiva, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, no verso 29, respondendo aos seus perseguidores, Pedro disse, olha, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E estas duas mulheres, olha aqui um princípio precioso da nossa compreensão de obediência civil. Nós obedecemos às leis dos países onde vivemos, somos pela ordem, pela lei, até o ponto, até o limite em que as ordens humanas, as ordens dos governos humanos, contrariem, colidam, se choquem com as ordens de Deus. Nesse momento é onde o fiel filho e servo de Deus se levanta e opta, mesmo com prejuízo de sua vida, mesmo com ameaças, ele se levanta para ser fiel e obedecer a Deus. E esse é o exemplo de Sifrá e Puá. Elas foram fiéis, elas preferiram temer a Deus e Deus as honrou. Elas não foram penalizadas. Olha que interessante, nem sempre esse é o fim, mas elas não foram penalizadas. E uma questão interessante, nenhum faraó é citado por nome na história do livro de Êxodo, mas Sifrá e Puá são mencionadas. Que coisa linda. Faraó significa rei, esse é o nome, é um título na verdade, né? E eles acreditavam que o faraó era um deus na terra, um filho do deus Ra. O Ra era considerado a mais importante divindade egípcia, o próprio deus Sol. Com toda essa pompa, com toda essa concepção de divindade, seus nomes não são mencionados, mas Sifrá e Puá sim. Apesar desse grande poder, estas duas mulheres decidiram ser fiéis a Deus, temeram mais a Deus do que ao faraó. Irmãos, que lição para nós. Será que hoje nós temos irmãos nossos que estão vivendo debaixo de determinadas leis e decretos de algum faraó impiedoso por aí? E quem sabe muitos dos nossos irmãos, temendo o faraó, sucumbem, não permanecem fiéis, mas aqui está o exemplo de Sifrá e Puá. Elas temeram mais ao Deus que havia criado todas aquelas coisas, sol, lua, a natureza, temeram mais
ao Deus verdadeiro do que aqueles que se proclamavam deuses com letra minúscula, com D minúsculo, né? Quando o faraó viu que o seu plano havia sido frustrado, ele ordenou então os egípcios a que matassem as crianças. Eles deveriam jogá-los no Nilo. E provavelmente, o Nilo por quê? Uma oferta a Rapi, o deus do Nilo, que também era um dos deuses da fertilidade. A propósito, esse é o primeiro registro histórico de judeus sendo mortos, apenas por serem judeus. O próprio decreto de morte era dominar os hebreus, diz aqui o texto, né, da lição, para aniquilar os seus descendentes e para que as mulheres fossem incorporadas na cultura e na nação egípcia. Olha aqui a importância capital deste registro, no único verso dessas duas mulheres, e desta maneira, com um grande exemplo para nós, colocamos um ponto final na lição da terça-feira. Avançando aqui na quarta-feira, chegamos ao nascimento de Moisés. Então, nós estamos aqui compreendendo claramente que Moisés já nasceu durante esse período de escravidão, tanto é que Joquebede e seu esposo decidem salvar a vida da criança, Miriam leva Moisés até o rio Nilo, então já havia essa situação. Então, se Moisés viveu 80 anos, 40 no Egito, 40 em Midian, volta para libertar o povo, e o êxodo se deu em 1450, e a contagem de tempo antes de Cristo ela é decrescente, então Moisés deve ter nascido ali por volta do ano 1530 antes de Cristo. E, consequentemente, essas ações de escravidão, de perseguição, este faraó que não conheceu a José, já começa a endurecer as ações contra o povo um pouco antes desse período. Então, entre a morte de José e o nascimento de Moisés, calcula-se esses 65 anos que haviam se passado, parte dele o povo viveu em escravidão, parte o povo viveu em liberdade. Esse contexto histórico é muito interessante, e Moisés era um bebê, diz aqui, vamos ver o texto do verso 2. Vamos ler, produção, coloque aí para nós agora o capítulo 2, versos 1 e 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com a descendente de Levi. Mais tarde o Êxodo vai trazer os nomes deles. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Essa palavra formoso, diz aqui o autor da lição, ele quer dizer que era um bebê bonito. No hebraico aparece aqui o nome Tob, com B mudo, que literalmente quer dizer bom, saudável. Esse termo se refere, irmãos, indica a beleza externa, estética, quando ele também declarou na criação que tudo era muito bom. Esse Tob que aparece, esse mesmo muito bom. Então, como uma espécie de nova criação, esta criança boa se tornaria, de acordo com o plano de Deus, o adulto que libertaria os hebreus da escravidão. Olha que ligação bonita, não é? Quando Moisés nasceu em condições tão difíceis, quem poderia imaginar que aquele menino seria o libertador? O Senhor havia feito uma aliança, e agora aqui sim vem uma referência ao verso para memorizar, e décadas depois Deus usaria esse bebê para cumprir as suas promessas. Veja, lembrou-se de sua aliança. Irmãos, essa é uma expressão para a gente entender. Eu não comentei ali na introdução, para comentar agora. Será que Deus havia se esquecido do seu pacto, da sua aliança? Jamais. Deus jamais se esquece dos seus filhos, mesmo quando nós passamos por aflições, mesmo quando passamos por dificuldades. Ellen White tem textos lindos sobre isso. Ela menciona que quando nós passamos por essas tribulações, depois sem compreender, e depois olhamos para trás e oramos para que Deus nos liberte, Deus nos livre disto. Apareceu um lindo texto, eu já vou ler em Ciência do Bom Viver. Essas orações muitas vezes parecem ser não atendidas, mas Deus apenas está esperando o momento certo de agir. Deixa eu ver aqui. Olha, Ciência do Bom Viver, página 303, diz assim: na vida futura, ou seja, mais à frente, os mistérios que aqui nos inquietaram e desapontaram serão esclarecidos. Veremos que as orações aparentemente não atendidas e as esperanças frustradas têm lugar entre nossas maiores bênçãos, aquelas coisas que nós pedimos tão insistentemente a Deus, aqueles motivos especiais de oração para os quais nos pareceu não sermos atendidos.
Lá na frente nós iremos entender que foram as nossas maiores bênçãos. Que texto maravilhoso, Ciência do Bom Viver, página 303, já dessa edição mais atualizada. E sabe, irmãos, se você está vivendo nesse momento, um momento de dor, de tristeza, eu tenho amigos muito queridos que estão lidando com seus cônjuges, especialmente com a esposa, em situações de dificuldade. E nós oramos e rogamos a Deus cura, pedimos a Deus libertação da enfermidade. Alguns casos parece que já passaram daquele ponto que humanamente se possa fazer alguma coisa. Deus sabe o melhor, Deus sabe o melhor. E se Deus não atuou, não fez um milagre de restauração, é porque Deus sabe. Embora eu não consiga explicar, não consiga entender neste momento, quando nós chegarmos lá no futuro, olhando para trás, nós entenderemos e reconheceremos a bondade, a misericórdia e a compaixão de Deus. E aqui mais uma explicação sobre o nome de Moisés, que significa, em hebraico, Moisés é Mosh, ou Moshe, que significa tirado ou puxado. Ou seja, ele foi tirado das águas, puxado das águas. Possivelmente foi encontrado ali por Hatshepsut, o nome da princesa que havia, segundo alguns registros, ela era aquela que encontrou a Moisés e o trouxe como um presente do deus Nilo para a sua vida, para a sua família, para o palácio. Mas nós sabemos a história em que Miriam astutamente, sabiamente foi orientada a oferecer uma ama. Ela reconheceu que ele era dos hebreus e nos 12 primeiros anos Joquebede fez um trabalho espetacular. Ela colocou no coração do menino Moisés os princípios verdadeiros que o acompanhariam e que nenhuma faculdade, nenhuma escola, nenhuma cultura egípcia foi capaz de tirar. E aqui o texto diz que nós sabemos muito pouco, além disso, da infância de Moisés, depois de ser retirado e também de ser cuidado das águas, ser cuidado pela sua família. Mas Ellen White, em Patriarcas e Profetas, faz alguns comentários e é impressionante que no final das contas, acima de tudo, estes poucos anos na companhia de Arão, Miriam, Joquebede, Anrão, Moisés recebeu a diferença. Irmãos, que importância esses anos iniciais dos nossos filhos, não? É aí que vai se imprimir o caráter deles. É aí que vai se imprimir os princípios pelos quais eles irão seguir, e esses ficarão, ainda que ele venha no futuro se desviar. Eu sei que há muitos pais que sofrem pelos filhos que abandonaram a igreja, se desviaram do caminho, e é sofrimento mesmo, perdão, mas as sementes ficaram. Se você fez o seu trabalho, ainda que não tenha sido perfeito, porque nenhum pai é perfeito, as sementes ficam, e elas no seu tempo darão fruto. Que Deus nos conforte com isso. E dessa maneira pomos um ponto final na lição da quarta-feira. Avançando para a quinta, vemos aqui as mudanças que surgiram nos planos da vida de Moisés. Os relatos trazem que, com uma certa idade, Moisés começou a frequentar o ambiente dos hebreus, e numa certa ocasião ele matou um egípcio que fustigava um hebreu, e quando ele viu dois hebreus discutindo, ele quis fazer ali as pazes. Ele disse: mas quem constituiu você sobre nós? Você quer nos matar como matou o egípcio? Ele entendeu que o seu crime não havia ficado na surdina, havia sido descoberto, e realmente há indícios de que o palácio já sabia, a essa altura do crime de Moisés, que ele era uma ameaça e ele deveria partir para salvar a sua própria vida, e assim foi o que aconteceu. Aqui, já no final, Ellen White, em Patriarcas e Profetas, confirma isso aqui no meio da lição, né? Que em pouco tempo, só o início aqui, os egípcios tomaram conhecimento do caso, a notícia espalhou, e Moisés, então, isso está confirmado pelo Patriarcas e Profetas. Aqui, então, nos diz ainda da cronologia de Moisés. Moisés viveu 120 anos, de acordo com Deuteronômio 34:7. Sua vida pode ser dividida em 3 períodos, de 40 anos cada um, nós já mencionamos. Os primeiros 40 anos no Egito, os 40 anos seguintes na terra de Midian, onde ele se casa, conhece Jetro, e os últimos 40 anos que ocupam a maior parte dos 5 primeiros livros,
que é o estudo que nós vamos fazer nesse trimestre, inclui o seu chamado, o seu retorno e o livramento do povo de Israel. E desta maneira, colocamos aqui um ponto final na lição da quinta-feira. Indo para o estudo adicional, nós vamos encontrar aqui uma reflexão do autor da lição, falando ainda sobre as parteiras que temeram a Deus. Vem aqui o texto que eu vou pedir para a produção colocar, que diz o seguinte, falando da fidelidade e da esperança messiânica da ação das parteiras. Foram dadas ordens às parteiras cujo trabalho permitiu o cumprimento desse mandado para que destruíssem as crianças hebreias do sexo masculino assim que nascessem. Olha que interessante, Satanás foi o instigador disso. Sabia que um libertador se levantaria entre os israelitas e, levando o rei a destruir seus filhos, esperava frustrar o propósito divino. No entanto, aquelas mulheres temiam a Deus e não ousaram executar a cruel determinação. O Senhor aprovou o procedimento delas e as fez prosperar. Patriarcas e Profetas, página 202. Irmãos, diz aqui o autor, encerrando a lição da sexta-feira, a boa notícia em tudo isso é que, apesar dos planos de Satanás, Deus triunfou e usou pessoas fiéis para frustrar o inimigo. E a grande notícia é que as dificuldades da vida, elas podem ser superadas pela graça de Deus, e essa graça é a nossa única esperança. Eu gostei demais como essa lição terminou. Ela não termina com foco na desgraça, mas termina com foco na esperança. Que o Deus da esperança, o Deus Criador, mantenedor, o Redentor, nos encha de esperança, que nós possamos não olhar, irmãos, para as tribulações, para os problemas, para as desgraças que acontecem, mas para as promessas. Nosso Deus é Deus de promessa, é Deus de esperança, é Deus de certeza. Aqui duas perguntas para consideração, vamos ficar com a segunda. Pense sobre como Deus foi capaz de usar o ato impetuoso de Moisés de matar o egípcio. Suponha que ele não tivesse cometido aquele erro, ou esse erro. Isso significa que os hebreus não teriam sido libertados? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Deus, ele vai contornando, ele vai atuando ao longo da história, e nós temos liberdade para escolher as nossas ações. Quando escolhemos certo, Deus se vale das coisas certas. Quando escolhemos errado, Deus transforma os nossos erros em oportunidades para, da mesma maneira, colocar em prática a sua vontade, o seu plano. Que Deus nos abençoe. Eu estou muito empolgado com essa lição, espero que nossa caminhada seja muito abençoada. Eu convido você para a oração de encerramento. Pai querido, Deus, nosso Senhor, te agradecemos, Pai, por estarmos iniciando um novo trimestre, por encontrar tantas pessoas que acompanham aqui nos canais da Safeliz, que estudam a palavra, que compartilham, enviam pedidos, oram uns pelos outros. Ó Pai, abençoa-nos, fortalece-nos, e que a imagem deste Deus de esperança, o Deus de promessa, seja aquela que fique conosco em nosso coração. É o meu pedido sobre todos os teus filhos, sobre todos os nossos irmãos, sobre esta família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço, que Deus os abençoe e até a próxima semana.